Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à aula de morfologia do sistema de canais radiculares. Ficou faltando eu passar para vocês a análise de elemento por elemento, dos diversos elementos dentais. Então, essa aula de hoje, que vocês vão assistir em substituição à aula do dia 7, que eu não estarei presente, será sobre a análise, então, de cada um dos diferentes grupos dentais, né? Deixa eu passar agora a tela. É, lá, aqui, análise por elementos. Então, vamos lá. Vamos falar de cada um dos diferentes elementos dentais agora, tá? Iniciando pelos incisivos centrais superiores. Comprimento médio dos incisivos, cerca de 22 milímetros. Número de canais, em sua totalidade, apenas um canal, 100% dos casos. Considerações clínicas que nós devemos ter para os incisivos centrais superiores. A presença de um ombro palatino, uma saliência dentinária interna na área cervical, bem aqui nessa região. Esse ombro palatino deverá ser removido durante o acesso e durante a instrumentação. Para quê? Para que a gente tenha todo o acesso ao canal radicular. E há presença também nos incisivos centrais superiores de um corno pulpar, ou seja, uma região na câmara pulpar com uma projeção no sentido cervical. Esse corno pulpar, com o passar da idade, ele há uma reabsorção, ele diminui de tamanho, então passa a não existir em pacientes mais idosos. A presença dos cornos pulpares normalmente está relacionada a pacientes jovens. Incisivo lateral superior, comprimento médio, de 21 milímetros. Já o incisivo lateral superior, podemos ter dois canais, mas na sua maioria, 97%, é apenas um canal. E a sua curvatura normalmente é paradistal. Então, a gente vê a presença da raiz única voltada para distal. O incisivo lateral superior pode ter algumas anomalias anatômicas. Então, como por exemplo, presença de duas raízes, é uma alteração anatômica do incisivo lateral superior. Outras alterações, dens em dens, cúspide de talão, depressão radicular, dentes conoides, são características de incisivos laterais superiores, de anomalias anatômicas de incisivo lateral superior. Como aqui nesse slide, nessa radiografia, a gente vê o incisivo lateral superior com presença de dens em dens. Canino superior, tem um comprimento médio aí de 27 milímetros. Número de canais, em sua totalidade também, 100% dos casos, apenas um canal. A raiz pode ter várias formas e inclinações. Aí o canino superior não há uma padronização em relação à raiz. Considerações clínicas. O terço apical normalmente é bastante delgado. Apesar da raiz do canino superior ser volumosa, o terço apical é bem fino, bem delgado. E a terminação desse canal normalmente é para distal ou disto vestibular. E há a presença também de um ombro palatino, muito parecido com o incisivo central superior. Primeiro premolar superior, comprimento médio, volta aí de 21,4 milímetros, podendo ter um ou dois canais. Na sua grande maioria,
84%, com presença de 2 canais. Podemos também ter 3 canais no primeiro premolar superior, muito parecido com o molar, né, com 3 raízes. Mas a presença de 3 canais fica retido apenas para 7,5% dos casos. Considerações clínicas. Então, o primeiro premolar superior tem uma câmara pulpar bem achatada, no sentido mesodistal. Então, devido ao achatamento também da coroa, no sentido mesodistal, com a presença de teto e assoalho, diferente dos dentes anteriores, onde nós temos apenas o teto da câmara pulpar, existe um assoalho de câmara pulpar, já que a câmara pulpar há uma solução de continuidade para o canal radicular. A partir do primeiro premolar superior já há a presença desse assoalho. A raiz vestibular tem um ápice afilado e pode ser curvo paralingual. E a raiz lingual também com ápice afilado, podendo ser curvo para vestibular. Normalmente forma um U entre essas raízes. Segundo premolar superior, comprimento médio de 21,8 milímetros. Número de canais, pode ter 1 ou 2 canais. Um canal, cerca de 53% dos casos, 2 canais, 46%. Há um achatamento também, tanto da coroa quanto da raiz, no sentido mesodistal, também tendo um achatamento do canal radicular. Considerações clínicas. No segundo premolar superior, já que nós temos 1 ou 2 canais, sempre procurar pela presença do segundo canal. E instrumentar como 2 canais, se esses canais forem achatados. Primeiro molar superior, comprimento médio, de mais ou menos 21,5 milímetros, podendo ter 3 ou 4 canais. Na sua maior parte dos casos, são 4 canais, cerca de 70%. Há uns anos atrás, muito se falava na endodontia que não havia necessidade de procurar pelo quarto canal, primeiro molar superior, já que eles terminavam sempre o canal mesovestibular junto com o mesopalatino. O que não é verdade. Muitos trabalhos surgiram e verificaram que o quê? Os forames desses canais são independentes. Então, sempre procurar pela presença desse quarto canal. Características das raízes do primeiro molar superior. São 3 raízes diferenciadas. A raiz mesovestibular há um achatamento no sentido mesodistal e curvatura normalmente para distal, que a gente vê nesse dente, essa curvatura acentuada para distal. A raiz disto-vestibular é fortemente inclinada para distal e a raiz palatina tem uma curvatura apical para vestibular. A presença do quarto canal, na maior parte das vezes, está abaixo do canal mesovestibular. Esse quarto canal, que é o canal mesopalatino, normalmente está encoberto por uma ponte de dentina. Então, para a localização da embocadura do canal, há necessidade da remoção dessa ponte de dentina. Tá? Sempre nos primeiros molares superiores, procurar pela presença desse quarto canal. Segundo molar superior, comprimento médio de 21,7 milímetros, podendo ter 3 ou 4 canais. Né? Metade dos casos tem 3 canais, metade tem 4. Há uma proximidade das raízes mesovestibular e disto-vestibular, devido ao quê? Normalmente é um achatamento da coroa, no sentido mesodistal. Então, canais que são mais próximos, canal mesovestibular e disto-vestibular mais próximos, é devido ao achatamento dessa coroa. Né?
Há uma variação de números de canais e o arco zigomático sobre as raízes dificulta a visualização radiográfica dos canais. Então, no segundo molar superior, normalmente nós temos a presença do arco zigomático, né? Esse arco zigomático acaba dificultando a visualização do término das raízes. Às vezes, o dentista precisa lançar mão de técnicas radiológicas diferentes para a visualização desse término da raiz, como, por exemplo, uma técnica de Lemaster para a visualização desse término da raiz. E o terceiro molar superior, que tem um comprimento médio de 19 milímetros, podemos ter 1, 2, 3, 4, 5 canais. Aí é um dente mais amorfo, com anomalias anatômicas diversas. Vamos falar agora dos dentes inferiores. Primeiro, incisivo central inferior, comprimento médio de 21 milímetros. A raiz é única, reta e achatada no sentido mesodistal. Na maior parte dos casos, tem um canal, em 73% dos casos, mas pode ter também 2 canais, em 26%. Considerações clínicas. Há a presença do segundo canal, então sempre devemos buscar esse segundo canal, tá? Principalmente no acesso, na abertura, e há a necessidade da remoção do ombro lingual, igual ao incisivo central superior, canino superior. Incisivo lateral inferior, comprimento médio de 22,3 milímetros, podendo ter 1 ou 2 canais. A sua maioria, 84,6%, com um canal. Considerações clínicas. Os incisivos inferiores, aí tanto centrais quanto laterais, pode ter a presença de um canal e se bifurcar na região do terço médio ou apical em 2 canais. Sendo assim, se houver essa bifurcação, o que nós devemos fazer? Que a gente encontra o acesso com um canal e logo depois ele se bifurca em 2. Então, temos que considerar como 2 canais na hora da instrumentação. Canino inferior, comprimento médio, de 25 milímetros, dente longo, podendo ter 1 ou 2 canais, a sua maioria com um canal. Considerações clínicas. O canino inferior também tem um achatamento da raiz no sentido mesodistal. Quando tem uma raiz e um canal, ou 2 canais com 1 ou 2 forames. Podemos também ter 2 raízes com 2 canais bifurcados na região do terço médio ou apical e fusionados. Primeiro, o pré-molar inferior, comprimento médio de mais ou menos 21 milímetros, 6. Podemos ter 1, 2 ou 3 canais. Na maioria das vezes, 66% com um canal. O primeiro pré-molar inferior eu considero como um dos dentes mais difíceis de tratamento odontológico. Primeiro, pela posição do dente na boca. Segundo, pela complexidade anatômica desse dente. Então, aqui a gente vê um pré-molar inferior com 2 canais, 31% dos casos, e com 3 canais, em 2% dos casos. Segundo pré-molar inferior, comprimento médio, de mais ou menos 22 milímetros, podendo ter 1 ou 2 canais. Na sua maioria, praticamente 90% com um canal. Primeiro molar inferior, comprimento médio, de 21 milímetros. Possui 2 raízes diferenciadas, características de cada uma das raízes. Raiz mesial, tem um achatamento no sentido mesodistal. A sua secção transversal é em halter, então a gente vê aqui uma secção parecendo um halter, e a curvatura é paradistal. A raiz distal também tem um achatamento no sentido mesodistal. A secção transversal já é ovalada, ou em forma de rim, e é reta.
Número de canais, pode ter 2, 3 ou 4. Na sua maioria, 3 canais, em 56% dos casos. O primeiro molar inferior, como características clínicas, ele pode apresentar o canal cavo interradicular, que é um canal presente no assoalho da câmara pulpar. Esse canal cavo interradicular não é visualmente constatado a olho nu. Nós não conseguimos verificar ele, não conseguimos localizar, não conseguimos instrumentar. Mas ele é um dos responsáveis por aquelas lesões na região de Furca. Tá? Então, o que fazer para solucionar esse caso? Instrumentar de forma correta o sistema de canais radiculares, instrumentar o canal distal, os mesiais, tanto o mesiovestibular quanto o mesiolingual, obturar hermeticamente os canais e restaurar o dente, sendo que a restauração deve chegar até o assoalho da câmara pulpar, não deixar espaços vazios nessa região. Tá? A presença de istmos também. Então, se nós visualizarmos, ou principalmente na raiz mesial do primeiro molar inferior, vamos ter a presença de istmos, que eu falei na aula passada, que é uma região de difícil limpeza para o endodontista. Ali há a presença de tecido orgânico, micro-organismos, e o endodontista vai ter que limpar essa região através muito dependendo da sua substância química auxiliar. Há uma convexidade também na parede mesial. Então, na câmara pulpar, há uma convexidade dessa parede, né? Então, a gente vai ter que, durante a instrumentação e o acesso, principalmente, regularizar essas paredes mesiais, tá? E curvatura da paradistal da raiz mesial. Segundo molar inferior, tem um comprimento médio aí de 21,7 milímetros, podendo ter 2, 3 ou 4 canais, na sua maioria com 3 canais, 72%. Características clínicas. O segundo molar inferior pode ter uma característica clínica de um canal C, por exemplo. O canal C nada mais é do que a união dos canais mesiais com o distal. Essa união pode ser total ou parcial. Tá? Quando há essa união dos canais mesiais ao canal distal, nós chamamos de canal C. A grande dificuldade para o dentista, para o endodontista, não está na instrumentação do canal C, que é uma instrumentação simples, é um canal amplo, está na obturação, em travar o cone nessa região apical. Então, aqui a gente vê um dente com o canal C, né? A união aqui do canal distal aos canais mesiais. E o terceiro molar inferior, que tem um comprimento médio também de 19 milímetros, podendo ter 1, 2, 3 ou 4 milímetros. Também é um dente mais amorfo, com anomalias anatômicas. Então, a parte de morfologia foi totalmente dada para vocês. Essa parte de análise de dente a dente, das características clínicas de dente a dente, eu passei hoje para vocês. Estudem, o roteiro de aula vai auxiliar vocês nesse estudo e principalmente leiam. Aqui tem um pouco de bibliografia que vocês podem ler, tá? Então, alguns trabalhos, como o Dedeus, o livro do Dedeus, e o trabalho da professora Brenda, da Unicamp, tá? De morfologia. Sempre a gente tem que estudar essa parte para poder realizar o tratamento endodôntico com segurança. Legal, pessoal? Obrigado a todos e nos vemos daqui 2 semanas.